Salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Maban Festival Mercado Africano. Nesse ano, o Maban Festival está comemorando 5 anos. Eu sou do Pente, sou pós-graduado em Ciência Política, um dos articuladores da Maban, mestre de cerimônias, e hoje estou aqui para mediar esse fórum de ideias. O tema do Fórum de Ideias de hoje é como tornar o mercado mais africano e inclusivo a partir de negócios de impacto. O Maban Festival propõe novos sopros para os empreendedores negros, ressaltando a importância de se organizar enquanto grupo e se aquilombar para hackear o modo atual de empreender. Mercado africano é o tema dessa quinta edição, que lança mão da grafia antiga em língua quemética, egípcia, para ressignificar o empreender das pessoas negras. Nós convidamos pessoas da área de economia, empreendedorismo e tecnologia para pensarmos juntos o mercado como um lugar humanizado de relações, troca, conexão e cumplicidade. Trazendo tecnologias ancestrais de organização para ressignificar o presente e pensar o futuro. Aquela ideia do Sankofar, vocês estão ligados, né? O festival está rolando online, né, via Instagram, Facebook, YouTube. Vai lá, dá seu like, curta, compartilhe e dá uma força aí para essa ação popular de grande importância aí no cenário belo-horizontino mineiro. Além do Fórum de Ideias, a programação está muito massa, composta por vivências que rolaram ao longo da semana, palestras, oficinas, feira afro, intervenções e muita música. O Maban Festival Mercado Africano é realizado pelo Instituto Alforriado Matias, produzido pela Música Revoluciona, com o apoio da Secult, Secretaria de Cultura, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc. E vamos agora com os nossos convidados, que têm muito a compartilhar sobre esse tema emergente e que tem grande potencial de transformar realidades. Nossos convidados, chega para cá, Dani Mendes e João Souza. Muito bem-vindos, meus queridos. Sejam muito bem-vindos. Um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigada pelo convite. Só força, só força. Valeu demais também o convite. Massa, né? Que bom. A gente fica muito agradecido de ter vocês conosco mais uma vez. Estamos no 5º ano, né, do Maban Festival, e é o 4º ano que eu estou aqui como mediador do Fórum de Ideias, da Roda de Conversa. E vamos ao que importa, né? Nós temos muito a falar hoje. Na verdade, vocês têm muito a falar e nós temos muito a ouvir e aprender, né? E a trocar. Para começar, né, seguindo aquele tradicional, aquela ideia básica, se apresentem aí para a gente. Acho que... Dani, você quer começar? Bora lá! Salve, salve, geral! Para quem não conhece, é a Pretinha. Meu nome é Dani Mendes. Vou pensar a ordem aí da fala, mas sou mestre em administração pela UFMG. Atualmente eu sou gestora administrativa do Centro Cultural da Favelinha e da Associação de Moradores aqui da Vila São Dono do Cafezal, do aglomerado da Serra, onde eu moro, que é o meu território. Eu sou membro do coletivo político-cultural Observatório das Quebradas. A gente trabalha fortalecendo a cultura periférica, com foco em culturas afrodiaspóricas, também com baile funk, né? Sou uma das produtoras do Baile da Serra, junto com uma galera muito massa aqui. E, dentre outras coisas que eu faço aí também, trabalho na Juventude Negra Política, com a administração, com a gestão, que é o que eu gosto de fazer, e sou pesquisadora com foco em feminismo negro decolonial e funk, porque aqui a gente gosta de rebolar a raba e se divertir. É sobre isso também, né? Isso aí, Dani. Que prazer ter você aqui. João, e você? Conta aí para a galera um pouquinho quem é você, de onde você vem. Vamos lá. Então, eu sou o João, né? Sou um dos fundadores do Favela, né? O Favela como uma organização, um coletivo, uma organização social aqui. Gente, ao vivo mesmo, é gravado, mas, né, tinha um pelo de coberta na minha barba, né? Mas, enfim. É ao vivo, é isso mesmo, João. É ao vivo, entendeu? Então, é isso, né? Pelo de coberta na barba. Eu sou um dos fundadores do Favela, né? O Favela
começou um coletivo, depois se tornou uma organização social, né, com uma pegada mais de negócio de impacto aqui em Minas Gerais, né, um dos pioneiros nisso, nessa área de atuação. E a gente começou desde o início um trabalho muito forte com empreendedorismo e tecnologia, olhando para a questão, né, de territórios vulnerabilizados, a gente fala de favelas, periferias, né, a gente tem uma galera, né, entre mestres especialistas que estão aqui à frente do favela, na área de empreendedorismo, inovação e impacto social. E por mais, né, o menino que cresceu aqui no Santa Maria, Morro das Pedras, né, minha família do meu pai também é do Morro do Papagaio, que foi onde que a gente começou a nossa primeira intervenção, muito, né, que eu brinco nerd de favela, assim, sempre tive essa pegada, assim, de como que a gente ia criar algo que não fosse tão assistencial para dentro desses territórios, né, para poder valorizar os potenciais criativos e inovadores que tinham de dentro, né, desses locais, sem também, de alguma forma, retirar o protagonismo de quem já estava fazendo lá, né? A gente queria ser um catalisador. E a gente está indo aí para o nosso 7º ano, né, de existência. E aí eu sou empreendedor social reconhecido pela Choca, também nessa área de intervenção social, empreendedorismo e inovação pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E MBA em marketing estratégico pela FUMEC. E também, né, gosto de falar muito, que eu sou mecânico, né? Minha formação básica, né, eu falei lá do nerd de favela, uma das coisas da minha mãe tentar me tirar da rua para parar de aprontar, né, e afins aqui, quando eu estava aqui na quebrada, quando eu era moleque, foi me tirar da escola normal e me colocar no Senai. Na época, o Senai era uma escola que era mais um formatório do que uma escola técnica, né? Eu chegava lá às 7 horas da manhã, saía às 6 horas, me formei em mecânico de manutenção de máquinas industriais, né? Então, hoje, né, com 40 anos, eu me tornei o tio das ferramentas aqui da minha quebrada aqui, né? O cara que tem as ferramentas que conserta 40 anos, com essa carinha 40 anos, velho. de 20. Melanina, né, Zé? Melanina, entendeu? 40 aninhos, né? Né? Agora já estou naquela fase, que eu já estou falando com o pessoal quando a gente vai para esses debates que a gente está acostumado aí, eu falo, gente, respeita os mais velhos, entendeu? Já estou desse jeito, já estou chegando nesse nível já. Pedir para respeitar os mais Que velhos, quem lindo, vem mais. irmão. Né? Já chegou em outro patamar, né, querido? Mas é Tá isso, gente. A gente certo, vai trocando uma João. ideia aí, vai se conhecendo, né? De repente, conduzindo isso aí, fiquei muito feliz também de ter ele aqui, porque, né, é bom trazer as conversas de boteco também para as redes sociais, para as pessoas saberem as bobagens, as loucuras que a gente fala aí sentado tomando cerveja. Total, João, sempre, né? E são sempre nesses encontros, né, informais, despretensiosos, que grandes ideias surgem, né? Grandes articulações, ideias inovadoras, né? Muitas pessoas podem imaginar que, na maioria das vezes, nós ficamos reclusos meses, né? Como monges tibetanos, pensando como... E, na verdade, essas coisas surgem como resultado da nossa experiência enquanto gente no mundo, né? E é um pouco sobre isso que eu queria saber de vocês também, logo, logo, sobre as organizações que vocês lideram, né, e atuam, enfim. E, nesse sentido, a gente observa que falar de mercado africano, que é tema da Maban, né, do Festival Maban, esses 5 anos, é falar de tecnologias civilizatórias, ambientais, de saúde, de alimentação e de diversas outras formas de se relacionar consigo mesmo, com o mundo e com os territórios, né? Na fala de vocês fica muito visível, né? Como a conexão com os territórios é base, né, para a produção e atuação inovadora que vocês promovem, né, na cidade, no país e no continente, né, nos continentes, né, sabemos que vocês circulam aí pelo mundo. E aí, o ato de empreender, a gente sabe também que já é antigo entre os nossos e nas quebradas, né? Ou seja, vocês entendem o empreendedorismo para além do lucro, isso é visível a partir da atuação. Mas acredito demais que as tecnologias capazes de superar as desigualdades sociais e econômicas do Brasil estão nas quebradas e favelas, né? Mas também sabemos que os inícios são desafiadores. E aí, para iniciar nosso papo, queria que vocês contassem para a gente como surgiram as iniciativas de vocês, né? As que vocês atuam. Com certeza, já atuaram em várias e atuam também em múltiplas frentes, mas as iniciativas principais, assim, contar um pouco de como foi esse trajeto, né,
porque depois que dá certo, todo mundo, né, aplaude e tem visibilidade, muito like. Mas e quando essa ideia surgiu, falando dos papos de boteco, João e Dani, quando essa ideia surgiu, como que vocês desenvolveram isso para chegar no ponto que vocês estão hoje? Eu queria que vocês falassem um pouco, né? João, vai lá, João. Já te escolhi de forma democrática para começar. Democrática. Desse rolê. Cara, não, eu acho que tipo tem dois lugares aí, né? Eu acho que um lugar que você traz que é muito importante, que é isso para mim, por exemplo, né? E para a gente que está aqui à frente do Favela e tudo, né? Eu, a Tati, a Débora, né? Que somos fundadores hoje, então, né? 3 pessoas negras, né? 2 mulheres e eu, né? Que tô hoje, né? Não estou mais na gestão executiva da organização. Gente, né? Sobe. Esse aqui é um dos outros, sabe o que? Outro diretor, vem cá, sabe que o pessoal te vê, já que você abriu a porta, arrombou a porta, né? Esse aqui é um dos diretores do Favela também, o Todd. Mas, enfim, voltando ao assunto que interessa aqui, a gente sempre teve esse lugar muito de protagonismo, né? Eu gosto de brincar que o Favela, ele surgiu muito... A gente já surgiu brigando, né? Porque a gente surgiu o seguinte, Favela, né? Tinha lá... Eu, a Tati, principalmente, tinha acabado de sair da academia, tinha trabalhado no governo de Minas, tinha uma ideia, né, de fazer uma iniciativa que não fosse igual às que a gente viu quando a gente estava fazendo pesquisa em Moçambique, por exemplo, né, na época do mestrado, ou mesmo na parte de também entender como que a gente levava essas iniciativas, né? A gente já tinha entendido como é que era esse mecanismo dessa indústria de desenvolvimento funcionava, né? Que era dinheiro para poder projetos sociais e afins. A gente falou assim, cara, isso não faz sentido porque é uma galera branca à frente desses rolês, recebendo, sei lá, por exemplo, Moçambique mesmo, que eu vou pegar só para poder fazer um parâmetro, assim, menos de 58% da população, né, consegue viver com $1 por dia, e de repente você tinha um analista técnico do projeto de uma USAID da vida, né, a Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos da América, ganhando $10 mil por mês num país assim para poder fazer coisas que é para melhorar a vida daquelas pessoas que estavam naquilo, né? E quando você olha para favela, periferia, outros territórios periféricos em Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, né? Nós falamos das periferias aí dos Nordeste, tudo, sei que você tem uma articulação muito forte com a galera de outros territórios, de outros estados nisso, né? Dessa lógica também de periferias, Edu. Então, assim, você começou a ver que isso acontecia aqui também. E aí a gente falou assim, cara, não, tá rolando esse papo de negócio social, né, que hoje se chama um negócio de impacto. A gente quer fazer isso e a gente vai descobrir como que a gente faz isso. Mas a gente faz isso na nossa perspectiva e é isso, né? Protagonismo nosso, protagonismo de pessoas pretas, pessoas LGBT à frente, né? Pessoas periféricas à frente desse rolê e dando a regra. É a cara vai ser a nossa, a cara não vai ser de mais ninguém, a cara vai ser a nossa. E aí, né, brinquei que a gente começou brigando com o Sebrae, que a gente na época foi procurar o Sebrae para fazer um trampo com eles, né? E aí eu lembro que uma mulher que era tipo gestora do macrocentro do Sebrae, ela falou assim: "Ah, é muito legal isso que vocês querem fazer, mas a gente já contratou um consultor. E se vocês quiserem, a gente pode pedir o consultor para ir lá no corre de vocês e a gente dá um coffee break e tal." Aí a gente falou assim: "Não, gata, tipo, a galera aqui com mestrado, pós-graduação e tal, que sabe fazer um corre diferente, está querendo te oferecer uma oportunidade que você não tem de ter acesso a um território, falando a língua daquele território, fazer uma entrega decente lá e quer te vender isso igual você contrata de outros consultores brancos, sejam eles brasileiros, gringos ou o que for, e aí é isso que a gente quer. Ah, não é isso e tal. A gente falou, não, então não dá para a gente. Ela falou assim, então é uma pena, porque a gente está com muita grana para investir nessa ação, e aí, infelizmente, a gente vai acabar esmagando a iniciativa de vocês, né? Contrariando, né? Eu estou com 40 anos, aí já passei até da estatística do jovem negro no Brasil, contrariando a estatística, a gente está aí no 7º ano do Favela, né? E nisso aí a gente, né, desenvolveu muita coisa, seja na área de metodologias, começou a atender outras organizações, oferecendo nossas metodologias, oferecendo aí também projetos customizados, desenhados para ela, e desde 2019 o Favela vive praticamente de consultoria, né? A Sebrae já virou cliente nosso depois dessa época, Instituto Ânima, a Fundação Renova, a gente atende eles nos territórios impactados aqui em Minas Gerais, né, pelo rompimento da barragem. A gente trabalha muito também com o Brasil Foundation e outras fundações e institutos, muito focados nisso, né? O Fundo Baobá, agora a gente está com um programa voltado só para empreendedorismo negro, né? Junto com o Baobá, que é um cliente nosso, que a gente ajudou eles a desenhar um programa. E é isso, né? Nesse corre aí de tentar mostrar que tem gente preta, periférica,
LGBTQI a mais aí dentro desses territórios, favelas e periferias que cria, desenvolve, faz coisa, né? E as caras pretas podem aparecer à frente das coisas, sim, e a galera tem que aceitar isso e é isso, entendeu? Total, cara. Que história inspiradora, João. 7 anos de literalmente muito corre e muitas portas fechadas que depois se abriram, talvez de forma um pouco constrangida, né? Como da experiência do Sebrae que você disse, mas a história é muito inspiradora, cara. Tenho certeza que a galera que está nos assistindo aqui, quem não conhece o Favela ainda, vai buscar aí, busquem aí nas redes sociais, galera, porque é fundamental. E a partir dessas histórias inspiradoras que a gente começa a observar, né? Você falou dessa rede de articulação de organizações periféricas no Brasil, como há uma conexão e essas experiências são muito semelhantes e como essa possibilidade, a partir da conexão online, digital, nos aproximou, né? Para trocar essas expertises e para que a gente possa também compartilhar as metodologias e as ferramentas para que outros venham, né? Muito massa. Dani, você foi na pegada do João também, assim? Conta um pouquinho para a gente aí desse desenvolvimento, né? Principalmente da iniciativa que você está à frente hoje, né? Como gestora e tudo mais, mas que seu currículo também, assim como do João, é vasto, então faz aquela síntese bonita para nós. Vamos de objetividade, que aqui, né, disso eu entendo, basicamente. Acho que vai um pouco no sentido com o João, da experiência do João. Acho que, às vezes, a subjetividade, as experiências, elas se encontram, mas também elas se diferem, assim, né? Estou um pouquinho aí diferente. A minha pegada é mais implementar ferramentas. Então, assim, eu sou de Malacacheta, Vale de Jequitinhonha, uma pegada que é coletividade mesmo, porque se não for coletivo, não chega água na caixa d'água, é um outro corre, Vale assim, de né? Jequitinhonha, minha família é de Itinga. Boa, tá vendo? Norte de Minas. E aí, cheguei aqui adolescente, fiz um corre de ação social dentro da Igreja Metodista. Gosto de destacar esse lugar que eu tive, porque é muito importante falar desses lugares que nos constituem, né? Então, fiz parte do projeto São Gabriel Agrofesta, sou cria desse projeto lá no bairro São Gabriel. E daí eu fui pesquisando, tentando fazer outras coisas. Comecei a trabalhar na construção civil, meu primeiro emprego aí, 17 anos, carteirinha assinada, felicidade de mamãe, não estava na rua, como diz o João, né? A felicidade da mãe da gente, sabe que a gente não está na rua. E depois disso, eu fiz faculdade de gestão de RH pelo ProUni, então, ressaltando a importância das políticas públicas de acesso à educação. E depois disso aí eu formei, fiquei um tempinho ainda na construção civil, mas eu sou ambiciosa, né? Eu estava querendo alguma coisinha diferente. E aí teve uma época aí que eu era blogueira, trabalhava para algumas marcas, trabalhando questões de empoderamento estético, cabelo e outras coisas mais. E larguei tudo para trás, tudo para ver um sonho que era o mestrado, né? Que defendi recentemente em março de 2020. E a partir disso aí, literalmente, minha vida... Eu tava lá, tava lindo, cheio de gente preta, maravilhosa, ocupando um espaço elitista da Universidade Federal, que é a Faculdade de Ciências Econômicas. E, a partir disso, foi dentro do mestrado, largando algumas coisas, entre eles casamento, igreja, religiosidade, outras coisas mais, que eu fui estudar e buscar, dentro do meu campo de conhecimento, que eu gosto de fazer, que é a administração, que é onde eu estou dentro e eu quero ficar dentro. Entender e buscar estudar sobre as nossas práticas organizativas, né, que eu falo. E aí, a partir disso, eu tive a oportunidade de vir estudar um pouco sobre o baile funk da Serra, junto com a Kika, rainha do Serrão, mamãe Kika. Vim fazer minha pesquisa de mestrado em início de 2018, daqui não sair mais, inclusive faço morada nessa favela atualmente, pretendo não sair tão cedo. E aí eu fiz o meu mestrado, e aí com essa meta aí de sempre implementar as ferramentas dos territórios, nas organizações por onde eu passo. Comecei a trabalhar com a Kika no baile, no Observatório das Quebradas, e fui desenvolvendo meu trampo aí. Trabalhei o ano passado como gestora de recursos humanos no Grupo Empresarial Todo Brequepal, uma experiência maravilhosa também. Geri uma equipe basicamente aí, formada por mulheres pretas, com um curso muito massa. E aí, virei a chave de novo.
O social aqui na comunidade me chamou, porque antes era muito do voluntário, então eu trabalhava em outras organizações, fazia o mestrado, era bolsista, mas eu sempre estava aqui no corre e tal, e aí eu não estava conseguindo mais, né, desvencilhar aí o que fazia, se era trabalho CLT lá no Todo Black ou aqui na comunidade e tal, e eu decidi por acreditar no que eu estava fazendo, acreditar no que dá certo e acreditar no meu trabalho como Dani mesmo, como sujeita, fonte de ferramentas para essas organizações, né? Que eu gosto de pregar muito, porque eu trabalho em algumas organizações, mas eu também sou a minha própria empresa, eu também tenho meu CNPJ. E aí, a partir disso, eu comecei a focar no trabalho, agora no começo da pandemia do ano passado, na Associação de Moradores do Cafezal. A gente tinha uma demanda muito grande, a fome bateu na nossa porta, né? De todas as comunidades, de uma forma mais bruta, não que ela não existia, né? Mas ela foi agravada. E aí, assim, a gente precisa pensar estratégia, pensar logística. Comecei a trabalhar na associação nesse meio tempo. Depois surgiu a Frente Humanitária, que foi uma parceria do Centro Cultural da Favelinha com a Associação de Moradores, financiada pelo Instituto Unibanco, ao qual nós trabalhamos 3 meses no ano passado, com foco em alimentar a comunidade e também proteger as questões de demanda de coronavírus. E depois disso aí, eu passei também a assumir a gestão administrativa do lado da Favelinha. Totalmente eu gestiono essas 2 organizações e sou consultora administrativa no Juventude Negra Política, junto com o Duca Adri, com a galera muito massa. E também peço consultoria para um monte de organização, para os meus amigos trapstar, para os meus amigos funkeiros. Tem algumas partes de escrita de edital aí que o meu foco é bem financeiro, bem estratégia. E estamos aí. É isso tudo. Gosto demais, Dani. E atualmente você falou, né, da experiência de 2018 no Baile Funk da Serra. A experiência do baile foi uma experiência referenciada na América Latina, né? A gente sabe, compreendendo que a Serra é o maior território aí, né, populacional, favelado também do continente, e como isso trouxe impactos, né, positivos para o território, assim como as iniciativas do Fá.Vela ou Favela, ainda fica em dúvida, hein, João? Se é Fá.Vela ou Todos se têm essa dúvida, João. Mesmo. Favela. É favela mesmo? Favela mesmo. Cara, isso aí depois a gente pode até conversar sobre isso aqui nesse papo, mas assim, a Dani vai sacar isso que deu esse ponto aí foi a porra do NPI, velho, tá ligado? Na hora que a gente foi registrar a marca, aí tipo assim, que porra que vai colocar? Aí colocou um ponto pra ir embora, entendeu? Tipo assim, aquele ponto, você já tá de saco cheio já de idas e vindas, você fala, coloca um ponto. Então coloca um ponto, agora é diferente. Então tá, beleza. Ponto, o João hackeou o sistema, João. Hackeou o sistema, é isso. Eles tentam, a gente transforma o ponto final em vírgula e segue o baile, né, galera? Pessoal, e pensando, né, na questão genuína de mercado africano, pensando metaforicamente como, né, antes dos processos de colonização, os mercados africanos eram constituídos, né, muito diferente do que a gente vê hoje, dessa representação e da dinâmica real, baseada única e exclusivamente no lucro, né, na superexploração. Há uma ideia que vem como resultado desse processo que impacta diretamente os empreendedores sociais, afroempreendedores, enfim, pessoas que fazem negócio nas quebradas e nos territórios que são vulnerabilizados, né, economicamente, que é a questão da precarização. E existe um tabu muito grande sobre ascender economicamente, sobretudo para empreendedores de pequeno porte, médio porte, que estão baseados nas periferias e nas favelas. A partir da experiência de vocês, para além da experiência técnica também, a experiência de vida, quais caminhos para superar esse pensamento e prática de precarização e projetar a emancipação econômica, pessoal? Como vocês pensam isso, né? Que é algo que está tão ligado, né? O que vocês promovem, na verdade, está conectado à superação dessa questão. Então, o que vocês nos diz? João, manda aí. Então, vou tentar ser bem sucinto, assim, porque eu também queria ouvir a opinião da Dani também, né, dos corres dela. Eu acho que, cara, a primeira coisa, assim, para mim, e aí é complexo falar isso, né, e aí vou até me
como é fala, fazer as considerações para antes de falar, que vocês precisam entender que o que acontece, às vezes, quando você está num discurso direto, numa coisa que você quer falar rápido, né, você vai, né, a gente falar assim, tem a superação, né, das pessoas empreender, é tranquilo e tudo. Só que a grande questão, quando a gente vai olhar para a galera que está na favela, que está na periferia, principalmente a galera preta que está empreendendo, cara, superação para a gente é mais do mesmo, entendeu? Porque a superação já é parte de, né, ser uma pessoa preta, periférica, empreender, seja no social, igual a gente que está aqui, eu, a Dani, você mesmo, o próprio pessoal da Maban e tudo, beleza? Aí pode ter uma vertente um pouquinho diferente, né, que a gente está empreendendo socialmente, mas empreender, fazer um corre para ganhar dinheiro, isso aí, superação disso já está no nosso dia a dia. E aí entra numa questão que, na verdade, a gente precisa, na verdade, de um sistema mais inclusivo, né? E quando a gente está falando de um sistema inclusivo, longe daquele discurso lá da moça do Nubank, lá, né, de ter que baixar a régua, né, para contratar pessoas pretas e afins, isso vale também para os empreendedores. Ninguém quer que baixe a régua de nada, entendeu? A gente também quer conseguir financiamento de 1 milhão com BNDES para fazer as coisas que a gente faz. Só que a gente precisa entender que tipo, não pode esperar. Né? Quando a gente fala assim, quando uma empreendedora ou um empreendedor negro fala que está faltando só dinheiro para ela, a gente tem que entender que não é que ela está simplificando as coisas. Às vezes só falta isso mesmo. São ideias tão maravilhosas, tão boas e tão criativas e com tanto potencial que realmente falta dinheiro. Só que hoje, por exemplo, né, para poder fazer esse ponto, porque eu acho que tem vários outros que já são conhecidos nossos aqui, até de quem está assistindo aí com a gente aí, essa conversa, eu acho que é realmente assim, o acesso a crédito. Né? Eu lembro que hoje ele está na Universidade de Austin, lá no Texas, mas é um economista negro, chama Marcelo Paixão, ele foi da Fluminense há muito tempo, né, do UFF, e demais, Marcelo. Fez um estudo fantástico com o pessoal do BID na época. Eu até tenho um resumo desse estudo, posso disponibilizar para o pessoal da Maban depois colocar no link aí para a galera baixar. Por favor. Mas que era a questão do acesso de pessoas negras a crédito. E aí, tipo assim, tinha a questão do ticket, que eu falei que agora que a gente também quer. Eu queria ter acesso a 1 milhão do BNDES, ajudas quase zero, entendeu? Eu ia fazer miséria com essa porra. Mas também tem a questão, às vezes, que o cara precisa do dinheiro para comprar um carrinho de cachorro-quente, velho. E é tipo assim, um calhamaço de papel desse tamanho, e agora que está no online, é um calhamaço de questionário tão grande, a galera não tem internet para acessar, e não sei o que, e tal. De repente, assim, se torna um problema. E aí a galera quer simplificar que esse pessoal não quer capacitação, eles não querem informação, eles só falam que quer o dinheiro. Mas, cara, a gente a gente se vira entre a gente tem organizações dos nossos territórios que oferecem formação para a gente, tem organizações que são parceiras dos territórios que oferecem isso. Então, assim, às vezes é isso que a gente precisa, né? Da facilidade de acesso a crédito, né? Porque é isso, né? Quando o moleque branco, São Pedro Valley, né? Para quem não é de Belo Horizonte, é o Silicon Valley aqui de Belo Horizonte e tal. A galera fala que eu quebrei 500 mil reais tentando rodar uma startup e tal, e não deu certo e tal. Cara, a gente também quer poder brincar disso, entendeu? A gente também quer poder tipo, pegar um dinheiro e tentar e colocar numa ideia e fazer valer, entendeu? Eu falo que esse é muito meu ativismo, né? Tipo, meu ativismo é realmente um ativismo econômico. Tipo, como que eu consigo que pessoas e grupos que estão vulnerabilizados consigam ter as mesmas chances de empreender, sabe? Então, assim, acho que é muito nessa linha. Perfeito, João, é isso. Concordo, acho fantástica essa perspectiva, meu irmão. Dani, compartilha para a gente aí quais os caminhos para superar esse pensamento aí tão atrelado à precarização, né? E para que as pessoas possam projetar essa emancipação econômica periférica a partir das suas iniciativas. Como você percebe esse ponto, Amada? Money, cash, vocês estão ligados, né? Senhor? Não gosto pouco, né, João? Eu dá também sou dessa. A gente vai lá e traz o troco, né? A gente traz o troco, né? Dá o dinheiro que a gente traz o troco certinho. 1 milhão para nós é pouco. Sempre falo sobre os dígitos, gosto muito deles, né? Para mim, eu vou falar bem lá de uma estenda de administração, lá daquele povo bem chatinho, né? Que acha que tudo é lindo, maravilhoso, mas só para eles. Esse tabu, pensando em estrutura ancestral, ele é um pensamento colonial judaico-cristão. Foi incutido na nossa cabeça e dentro de diversas outras crenças que a gente não pode ter dinheiro. Porque se a gente tem dinheiro, tem alguma coisa que afasta a gente dessa humildade, porque a humildade para essa galera é ser pobre, né? Continuar na pobreza.
Então, acaba que esse tabu aí vem muito disso, de que se você ganha grana, você se separa, tem uma ruptura. E ruptura essa que pode ser por diversas coisas, principalmente rupturas, às vezes, até religiosas, né? E aí, eu gosto muito de pensar no funk ostentação, saca? E que como, muitas das vezes, ascender socialmente não, financeiramente, não é sinônimo de ascender socialmente, não é uma hierarquia, né? Então, às vezes tem esse medo aí, será que quando eu ganhar grana, eu realmente tenho que sair da favela, se eu virar milionário, eu tenho que sair mesmo e tal, então, melhor não ganhar tanta grana, né? Porque aí eu consigo ficar aqui no meu território e tal. E aí, isso serve ao mais tempo, isso serve essa galera aí que gosta que a gente continue na pobreza, né? E aí, como é que a gente pode pensar fora disso, né? Como é que faz essa galera entender que ganhar dinheiro não é tão ruim? É o que a gente tem feito, né? Diversas mobilizações, principalmente com a juventude, porque a gente sabe que tem uma linha tênue entre ganhar grana e consumir, e aí é uma discussão que a gente entra. Eu entro como também uma jovem que consome, né? Eu gosto muito de moda, gosto muito de outras coisas, mas também entender como que o capitalismo joga aí. Então, se a gente está ganhando grana, como é que eles fazem para ocupar nossa grana, em vez da gente estar investindo e fazendo algumas outras coisas. Mas também mostrando para essa galera como que ganhar dinheiro dá novas oportunidades. E aí, novas oportunidades não só para eles, mas também para a comunidade onde eles estão. Eu sempre pensando no território. Eu sempre trago o território, porque o território, para a gente, é onde a gente está, onde a gente firma o pé, e a partir disso que a gente vai dando os passinhos, a galera vai crescendo junto também. E pensar, uma discussão que eu estava tendo no Twitter esses dias. Estou lá no Twitter, tá, gente? Polêmicíssima no Twitter. Meu Twitter era para polêmicas. Qual é o seu arroba no Twitter? Lá é o Dani Mendes, esse mesmo aqui, do Instagram também. Beleza. E aí, ascender financeiramente, para a gente que está na comunidade, está sempre ligado a ascender e levar o outro, né? Então, a primeira coisa quando a gente faz, quando a gente ganha, começa a ganhar uma graninha, nossa, vou comprar isso para minha mãe, vou fazer aqui para o meu irmão, ou para o meu filho, ou em outras formas e conjunturas de família, sociedade aí. E a galera que está lá no poder, a galera classe média branca, não, eles ascendem financeiramente para eles, né? E quando a gente ascende financeiramente para a gente é apontado. Isso dá um medo. Falo por experiência própria, né? Tipo assim, falar lá, tá vendo? Ganhou dinheiro, em vez dela lá comprar uma casa para a mãe dela, tá lá montando aquela casa lá de patricinha dela favelada. Saca? Isso às vezes dá um medo, sim, de ascender, e aí quando a gente acende, em vez da gente também pensar na gente, a gente tem que pensar no outro, né? E como que isso foi incutido aí na gente de diversas formas. Então, eu acho que quebrar esse tabu aí é mostrar pra galera, olha, ter grana é bom. Ter grana é muito bom, porque quando a gente tem grana, a gente pensa outras oportunidades, a gente abre oportunidades. Djonga, nesse último álbum aí, ele fala que quem tem visão limitada nunca vai ter um LTDA. Essa é, assim, falei, meu Djonga escreveu, eu vou tatuar, porque é muito sobre isso, né? Essa foi forte. Se a gente tem uma visão realmente limitada, não todos nós vamos ser LTDA, né? Mas eles querem que a gente não sonhe. Porque se a gente sonha, a gente movimenta. Se a gente movimenta a base da pirâmide capitalista, eles estão fodidos. Então, podar os nossos sonhos e falar que ascender socialmente não é bom contra uma moral judaico-cristã, acaba que a gente vai continuar na engrenagem que eles querem que a gente continue. A gente está aqui, neste momento, fazendo isso não ser uma verdade nas nossas vidas e mostrando para outros jovens que é possível, sim, ascender financeiramente, pensando em você, mas também pensando no coletivo. Sem se culpar. Pegou a visão? É isso. Pô, que isso? Oi, irmão. Deixa só uma coisa que é legal, tipo assim, isso que a Dani falou é muito massa, que, de novo, é porque a gente tem poucos referenciais negros na academia, né? Então, assim, às vezes a gente pega uns para Cristo, de novo, vou falar do Marcelo Patinho, que uma vez uma conversa com ele lá, ele falou sobre um estudo que ele estava fazendo lá, e nem sei se saiu já, mas sobre a burguesia negra norte-americana, né? Uhum. Que aí, infelizmente, galera, não me cancelem nem nada, mas a gente está falando de estudo, a gente está falando de Beyoncé, Jay-Z, a galera mais antiga do movimento hip-hop e tudo, que querendo ou não, uma galera que cria também uma lógica, uma perspectiva de ganhar grana lá nos Estados Unidos, que às vezes também tem um controle social também, né? Que é isso, né? Tipo assim, que a Dani, quando a Dani falou
ganhar dinheiro e consumo é isso, né? Tipo assim, as marcas se associam a essas imagens que a gente tem, de alguma forma, a gente acaba entrando num processo quase que escravagista, assim, por consumo, né, também, e é muito foda isso. Eu acho que essas conversas que a Dani falou, que ela conduz aí com juventude, principalmente, são super importantes. Que eu lembro que, pô, já fui moleque que trabalhava o ano inteiro para comprar roupa de Natal, né? E aí a roupa de Natal, a gente, tipo assim, gastava uma grana para comprar um tênis da Nike, porque você queria no Natal tá com um tênis tal e não sei o quê, e a calça de não sei aonde, era aquela salário de office boy, né? Tipo, para poder fazer os rolês, eram uns negócios muito foda. Eu acho, assim, que é importante a gente, né, quando a Dani fala de continuar no território, dessas coisas, tudo é muito massa das pessoas entenderem que também pode ser ali, sabe? Pode ser ali. Sim. Sabe? Tipo assim, os negros não precisam mudar de Compton e ir para Beverly Hills, entendeu? Eles podem continuar ali e transformar Compton num lugar melhor, tá ligado? Tipo, uma coisa assim, sabe? Acho que é muito isso. Total, total. E é isso, ó. Saímos do aglomerado da Serra, fomos para o Morro do Papagaio, fomos parar lá na Beyoncé e no Jay-Z, e agora... e agora nós vamos para a África. É isso, cara. São essas conexões, né? Essa capacidade criativa de reinterpretar e reimaginar as possibilidades de relação de forma crítica, né? Que é muito diferente ser crítico do que ser cancelador, né? É que nos dá a possibilidade de aprimorar isso, de redistribuir, né? Sobretudo pensando do ponto de vista estratégico, ferramental, instrumental, que é o que carece, né? Porque quando o João fala que às vezes o cara ou a mina na quebrada está precisando só de grana mesmo para comprar um carrinho de cachorro-quente. E de fato, né? Porque a tecnologia, o próprio ambiente nos imputa, na maioria das vezes, a necessidade de ser extremamente criativo e inovador por sobrevivência. E, na grande maioria das vezes, também essas ideias são hackeadas pelos herdeiros que possuem esses recursos, e na maioria das vezes sequer nos dão os créditos, né? Ou as pessoas. Eu, como uma pessoa também da quebrada, né? Nós estamos muito em casa aqui, né? Porque só tem favelado nessa conversa, do jeito que a gente gosta. E, pessoal, pois a partir da reflexão de vocês, pensando aí como, né, superar ou reduzir, impactar positivamente a diminuição dessa desigualdade, essa ruptura com esse pensamento que a Dani traz muito bem, de forma categórica, que esse pensamento colonial judaico-cristão que está ligado, né, diretamente, sim, a essa questão do acúmulo, a questão, né, a própria constituição do capitalismo, né, essas instituições tiveram um papel fundamental e ainda o têm, né, infelizmente. Pensando nessa superestrutura ainda que impacta esses microterritórios e essa maior parcela, né, de empreendedores negros e de pessoas que desenvolvem projetos e organizações de impacto social, falar de sustentabilidade é algo fundamental. Sustentabilidade, sobretudo, econômica, financeira, porque também percebemos que a maior parte dos empreendimentos negros, né, segundo o Sebrae, eles fecham em menos de 5 anos por uma falta de capacidade de mantenimento. E aí vai de encontro também com o que o João fala, o pouco acesso ao crédito, por exemplo, e dentre outros fatores. Mas a questão pensando esse desenvolvimento sustentável econômico, essa ruptura com esse pensamento de precarização, né, como se fosse crime, né, ter grana, como a Dani diz. Fala para nós, dá uma pincelada aí, quais estratégias vocês utilizaram no início do negócio de impacto, né, de vocês, que vocês criaram, que vocês atuaram, quais foram os principais desafios, né, e como vocês dão manutenção nisso hoje, porque a gente sabe que, de fato, assim, descobrir a fonte, o pote de ouro ali no final do arco-íris, é só em filme mesmo que rola, e desenho animado, porque na vida real é muito corre, muito trampo, e não há fórmula mágica, né? Nem da paz e nem para a galera encontrar a grana de forma simplória. E aí, a partir dessas experiências, né, de sucesso, né, que vocês empreenderam,
como que foi esse rolê, como que vocês encontraram essa sustentabilidade. Eu tenho certeza que isso não é uma dúvida só minha, isso é uma dúvida de todo mundo que vai assistir esse vídeo aqui nas redes da Mabam, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu tenho certeza que a galera está doida para saber aonde que vocês encontraram essa sustentabilidade. Quem quer iniciar? Dessa vez eu vou ser democrático. Bora de Dani? Vai, Dani. Filha do ouro, filha de Oxum, dinheiro é comigo mesmo, prosperidade. Assim, isso é uma reflexão, sabe, do quando você traz para a gente? Porque acho que é uma reflexão meio que diária quando a gente trabalha, independente no que a gente acredita ou no que a gente também não acredita, porque a gente sabe que às vezes a gente tem que trabalhar no que a gente não acredita, porque a gente ainda está tentando sobreviver, né? Aí eu vou falar de mim, Dani, como pessoa física, para depois levar para as organizações, mas para mim o que sempre, quando eu penso em sustentabilidade financeira, e que eu levo para a galera sempre, é o basilar. Eu acho que as nossas gerações vêm mantendo isso daí, que é ter teto e ter comida. Então, a sustentabilidade sempre fala assim, poxa, então, esse trampo, esse job, esse emprego, independente da denominação aí, vai me dar casa e comida, vai me dar esse conforto, essa segurança para que eu empreenda de uma outra forma. Então, para mim, Dani, eu sempre pergunto, isso vai bancar as minhas contas? Água, luz, telefone, comida, aluguel, né, as coisas que eu preciso, e também para ajudar minha família e tal, porque eu moro sozinha atualmente, né, já tem um tempo. E aí, pensando para as organizações, levando também, como que a gente capta recursos e quais são os recursos e quais são os parceiros que vão nos proporcionar, vão estar junto ali com a gente, para que proporcione sustentabilidade financeira para as organizações e para quem está por trás dessas organizações. Quando a gente lê relatórios, né, diversos aí, desses publicados pelo Sebrae entre outras organizações, e falam que a sustentabilidade dos negócios de periferia, eles morrem com 5 anos ou menos, digo eu com menos, somente agora com esse boom das MEIs, está muito, muito ligado também a essas estratégias as quais a gente tem para trabalhar junto, mas também não tem sustentabilidade financeira. Então, a gente tem uma organização, principalmente falando aqui de negócio de impacto social, a gente tem uma ideia muito massa, mas ela não se mantém. Ela não se mantém por quê? Quem está no corre, fazendo essa organização acontecer, às vezes tem que fazer 2, 3, 4, 5 corre, que é o que a gente faz, não que a gente quer, mas a gente faz por necessidade às vezes, e aí a gente não consegue ter o foco. Não consegue ter o foco naquela organização, no que a gente está querendo ali, e acaba que a gente se dispersa, e a ideia que era muito massa, foi alguém que pegou lá e fez, e teve muito mais tempo, teve muito mais recursos, teve outros parceiros que fizeram aquela ideia ser executada de uma forma diferente. Então, como administradora chata que sou, porque quem trabalha comigo sabe que eu sou chata. Eu sei. Eu sempre falo chata no bom sentido, amiga. Sou chata no bom sentido. Quando me perguntam qualquer coisa pensada em gestão financeira, eu sempre questiono. E vocês? E a equipe? Quem está fazendo esse corre acontecer? Como é que vocês estão custeando? Como é que vocês estão fazendo? Porque senão a gente tira do bolso da gente. Ok, a gente financiar o corre da gente com o bolso da gente, mas se a gente continuar nesse loop, a gente nunca vai sair do lugar. E esse é um lugar de prosperidade. A gente sempre continua não visualizando outras coisas e não falando, não, isso daqui eu sustento até um tempo, daqui a um tempo eu quero tirar, não quero mexer mais no meu bolso. Se precisar, eu vou mexer, mas não quero. É só pensar a sustentabilidade da organização. Então, pensar quem está ali por trás. Quem está ali por trás está se dedicando o tempo todo? Você está se dedicando o tempo todo? Está ganhando grana para isso? Se não está ganhando grana, o que a gente vai fazer para se manter sustentável nesse sentido? E eu penso também em diversificar a atuação, mas mantendo um foco. Missão, visão, valores ou outra coisa. Missão, visão, valor é tão burocrático, tão engessadinho, que eu não sou muito fã, não. Mas para a burguesia e para a classe média, eles adoram quando a gente fala disso. Mas tipo assim, no que eu acredito? Eu fundei esse trampo, essa organização, essa empresa, esse negócio, para quê? Eu posso diversificar, fazer várias coisas. Eu, Dani, eu sou um povo, faço um monte de coisa. Mas sempre eu tenho o meu norte, que é ferramenta, que é processo, que é facilitar. Então, pensar em sustentabilidade é isso também, porque nós somos um ser. E às vezes a gente se dissipa aí, pensa várias coisas e tal.
atua em várias frentes e acaba não fazendo nada direito. Isso é um desafio. É um desafio porque não é porque a gente faz o que a gente quer, não. Eu abraço tudo e não dou conta de tudo porque eu quero. Não. É porque a gente ainda está vivendo a lógica de sobrevivência. E aí, pensar sustentabilidade também é pensar em sair da lógica de sobrevivência. Começar também a ter capital para investir e pensar outras possibilidades. Perfeito, Dani. Mais uma vez, perceba, a gente volta no ponto da precarização, né? Como a precarização desencadeia diversos aspectos numa organização ou na atuação profissional, né? Pode desencadear de um profissional periférico, empreendedor social, que acaba precarizando a sua própria iniciativa, né? Impedindo que ela cresça, expanda e que ele tenha recursos, né? É um pouco sobre isso mesmo, João? Sobre manter aí a sustentabilidade. E aí, como é que foi esse corre para vocês? Vocês já têm 7 anos, né? O Fá.Vela, enquanto organização. Então, acho que vocês também passaram um cadinho aí, né? Para entender total, isso aí. Cara. E assim, eu falo assim, que é muito massa, assim, né? Fiquei feliz da Dani ter falado primeiro e tudo, porque para mim, assim, vou falar mesmo, assim, né? Sem rasgação de seda nenhuma e tal, mas assim, é muito massa, sabe? Ver profissional, né? Tipo, nem para falar nível de mestrado, que já é, tipo assim, um luxo do caralho você ter alguém, né? Nível de mestrado querendo atuar em gestão mais na área social, né? Mesmo que seja em negócios de impacto, alguma coisa assim e tal. Mas, tipo assim, é do caralho, porque no início, assim, essa era a nossa grande dor, entendeu, cara? Porque, tipo... tinha essa lógica que qualquer pessoa que fosse trabalhar na área social, se não fosse branco, né, tipo assim, mesmo a galera branca, né, a galera branca estava começando a discutir negócio de impacto e a galera que não branca estava trabalhando, né, velho, eu falo, todos os meus dentes aqui, eu sou muito gratos a organizações sociais, né, da sociedade civil, que antigamente a gente chamava, né, erradamente de ONG, né, mas tudo é ONG, né, um bar é uma organização não governamental, né, se pensar no pedido dos Os órgãos. preferidos, né? Mas aí com Mirós, que são muito boas, né, tem um papel na sociedade muito importante, inclusive, né, por favor, Covid, se saia para a gente poder reabrir as nossas ONGs primárias aí, que são os botecos de Belo Horizonte. Mas, dito isso, meus dentes, cara, escovação, que uma organização social, né, uma ONG fazia na creche, que também era uma organização social, aplicação de floração, então esses dentes gigantes que eu tenho na boca, que então, ainda são todos meus e tal, eu devo à organização. Então, se eu tenho, né, com as organizações assistenciais, eu falo assim que eu tenho uma dívida. Eu acho que assim, a gente tem que trabalhar no processo de transição, né? Como que essas organizações sociais melhoram a gestão dela, a gente consegue cativar e conquistar, que não é o momento eu, a Tati, a Débora, nós somos esses profissionais, hoje a Dani também é um profissional desse, profissionais que poderiam estar no mercado ganhando uma puta grana sem fazer tanto corre, né, com vale-refeição, crachá e não sei o que e tal, né, todos os benefícios, a gente resolve empreender nessa área, né, empreender profissionalmente, né, ser uma profissional, né, no caso dela, que eu achei muito massa, assim, ouvir a fala dela, que resolve ajudar isso, sabe? Profissionalizar esse setor e fazer essas perguntas que ela fez aí, que eu quase chorei aqui, que eram as perguntas que a gente fazia, que também, gente, só vale se estiver dando dinheiro, tem que pagar salário, a gente está dedicando hora, eu podia estar trabalhando em outro lugar e ganhando, então, assim, acho que a história não diverge muito disso, no início foi muito isso mesmo, né? Eram profissionais que às vezes poderiam estar tentando aí processos no mercado, né, seletivos e tudo, e que resolveu empreender por conta própria na área social. E contra tudo isso, né, que era a questão, você tinha aí toda essa estrutura de conselhos de direitos e afins que já sustentavam organizações sociais, a gente resolveu fundar o Favela como uma organização social. Para não abrir uma empresa e pagar imposto igual a Ambev paga, a gente falou, não, a gente vai querer as mesmas isenções de uma organização social se um dia o Brasil criar juridicamente um modelo de negócios sociais ou negócio de impacto, a gente migra para isso, mas a gente vai resolver que agora a gente vai ser uma organização social porque a gente está fazendo política pública autônoma, então a gente não vai dar mais dinheiro para o governo, não. E aí a gente resolveu nisso. Então, assim, desde o início, a luta para arrumar uma assessoria jurídica que entendesse o que era que a gente estava falando, que estavam acostumadas a atender essas providências da vida, as creches, não sei o quê, e tal, de mostrar para eles que não, a gente vai vender serviço, a gente vai desenhar projetos, vender para uma empresa, a empresa vai pagar a gente, talvez a gente vai ter que emitir nota, e é uma organização social, e aí entra a contabilidade também, uma pessoa, né, uma contabilidade também que era mais especializada em terceiro setor, entender onde que é que a gente ia navegar, essas zonas cinzas,
Aí entra a lógica de ter que remunerar as pessoas serem seletistas, né? Hoje a gente está com quase 60 colaboradores no Favela e é todo mundo seletista, né? Então, assim, sei lá, tem todas as coisas que a gente, quando era batedor de cartão, a gente queria também. A gente queria, sei lá, vale-refeição, plano de saúde, seguro de vida, não sei o quê, auxílio creche, né, para as mães que tem lá e tudo. Sim. E aí começou muito nessa lógica, né? Quando você chega nesse lugar, mas no início foi uma luta muito doida isso, sabe? Assim, de como que profissionais, né, iam para essa área, né? Tipo assim, profissionais que tinham uma capacitação, uma lógica que funcionava no mercado, estariam dispostos a fazer isso que a Dani faz também, sabe? Levar esse olhar que funciona com o bar, com o restaurante, com a fábrica, com a Fiat, com os Minas, com qualquer empresa, levar isso para a área social, para a área de impacto. Os brancos já estavam fazendo isso. São Paulo é a meca dessa porra, né? Tudo tipo assim, parece que tudo é São Paulo e tal, nessa coisa. Mas a gente está aqui em Minas, né, velho? Roça Grande e tal, fazendo umas coisas muito foda e dando trabalho pro povo, né? Então, assim, no sentido positivo. Então, acho que é muito disso, assim, né? Eu fiquei muito feliz, assim, de ouvir a fala dela, assim, porque toda vez que eu vejo profissional bom, assim, tipo, indo para, né, trabalhando muito com a área social, eu fico feliz pra caralho, porque eu falo, assim, é foda, velho. Pra gente foi foda, assim, porque é uns debates muito rasos, às vezes, a gente falava assim, cara, eu, né, na época, hoje, né, com o momento cronológico lá atrás, 2014, 2015, a gente falava, cara, eu não quero distribuir fralda, eu não quero distribuir cesta básica, eu não quero distribuir, que hoje é outro momento, né? Hoje a gente tem que fazer isso, né? Todo mundo tem que se engajar nisso, que a gente está num outro momento da pandemia. Mas naquela época a gente queria fazer uma organização que não fazia isso. E era muito difícil as pessoas entenderem que a gente não queria fazer isso, porque toda vez que falava que abrir uma organização social, eles já imaginavam alguma coisa muito assistencial, de assistência primária, né? Trabalhando aí com abrigo, com a parte de creche, com a parte... Então, enfim, foi isso, velho. Mas muito feliz de ouvir a fala da Dani. Ah, exatamente, João, perfeito. E esse é um ponto que a gente ainda tem muito que trabalhar, viu? Essa questão do estigma relacionado a organizações, sobretudo organizações negras, seja de impacto social, seja política, seja... As pessoas têm uma visão estigmatizada e antes de conhecer o trabalho, o serviço ou o produto, seja o que for que essa organização oferece, já vem com essa ideia de que o assistencialismo é a nossa base ou o nosso serviço principal. Na verdade, é porque a gente quer, né? Mas não é o que a gente está na prateleira. Na prateleira a gente tem outras coisas para vender para vocês. A gente faz, igual a Dani falou, né? Porque a gente empreende em comunidade, muitas vezes, né? Sim, total, total. E essas práticas é isso, estamos num caminho, você falou de 2014 aí, né, quando vocês começaram, de fato. De lá para cá a gente observa grandes avanços, né? Você falou São Paulo, né, o berço aí, onde parece que tudo é só lá em relação, sobretudo aos negócios de impacto social. Porque ainda esses financiamentos e parceiros e clientes, eles não fazem tanta curva ainda em Belo Horizonte, por exemplo, e acredito que é a partir da atuação, né, de organizações como o Fá.Velas, organizações que a Dani atua, né, desde o baile, como a Associação de Moradores do Cafezal, o Lá da Favelinha, promovem também, né, essa mudança no cenário, né, eu acredito muito, muito. E seguindo essa linha de refletir sobre sustentabilidade, é isso, nós vamos bater um pouco nessa tecla, porque nós precisamos, de fato, quanto mais difundir informações qualificadas e referências como vocês são, né, na superação, na erradicação, na luta pela superação, né, dessa desigualdade, porque esse processo de não sustentabilidade é mais uma das facetas da desigualdade econômica social, né, que impacta de forma direta e as organizações periféricas pretas, América Latina afora. No estudo do Sebrae, né, na verdade, em parceria com a Global Entrepreneurship Monitor de 2017, vocês viram o inglês aqui que deu uma passada aqui, hein? 51% dos empreendedores brasileiros são negros, um dado massa. Não é nenhuma novidade para nós que somos da quebrada, já sabíamos disso. Mas o dado que assusta é que apenas 1% do grupo de empreendedores do país, que lucram de 60 a 360 mil reais, são negros. Ou seja, a maior parte dos empreendedores no país são negros, mas
também é a parte que menos fatura, pensando o mercado de forma macro. E aí isso traz mais um impasse, né? E se conecta um pouco com isso que vocês já trouxeram. E nessa pegada, como que vocês veem as tecnologias ancestrais da quebrada, das favelas, como elas podem impactar na mudança desse cenário, né? Porque nesse aspecto, né, a quantidade não reflete, né, não é assimétrico, né? Esse dinheiro, esse recurso e essa renda e enfim, não voltam para os territórios, não está indo para um outro lugar e talvez, provavelmente, na verdade, é o mesmo lugar que sempre esteve, né? Talvez por os fundos de juros, de supertaxação, enfim. Dani, fala para a gente aí o que você acha aí a respeito desse aspecto, né? Dessa assimetria e como, de forma bem objetiva, como você acha que essas tecnologias ancestrais das quebradas podem impactar na mudança desse cenário, que, na verdade, né, gente, é muito do que vocês já fazem, assim, eu acredito. Olha, do primeiro que eu tenho críticas, né, a esses estudos, sendo de onde eu sou, porque esses estudos não chegam na gente, não nos conhecem, eles se baseiam em coisas, sei lá, não na validação, mas de como que eles chegam no território e, sabe, entrevista as pessoas assim. Às vezes, essa galera está faturando entre 60 e 360 mil, mas não é formalizado porque não quer pagar imposto. Está subvertendo o sistema, saca? Boa! Estou falando sobre que todo mundo que existe mais do que a gente imagina, mas tem uns dados que estão meio escondidos, mas enfim, essa discussão para uns outros momentos, para artigos científicos questionando essas publicações. Mas pensando em tecnologia de quebrada, eu acho que a gente já vem com... Eu gosto muito do exemplo do movimento Black Money, né, e tal, e quando a gente traz ele para o Brasil e começa a pensar em fortalecer empreendedorismo de quebrada, e agora na pandemia a gente começou, então, indique a galera da sua quebrada, compre na sua quebrada, indique seus amigos, compartilhe, não tem grana, saca? Usar a tecnologia em si, né, rede social, ajuda também a gente pensar outras formas de chegar em outros momentos, mas também eu entendo que a quebrada, ela ensina muito, e às vezes a gente tem dificuldade de aprender com o que a quebrada nos ensina, saca? Pegar esse conhecimento, esse saber outro que está aí, está posto, entre aspas, bem aspas, e depois disso, a partir disso, né? Depois disso. Mas aí, a partir disso, pegar esse conhecimento e transformar em ferramentas, que é muito o que eu tenho tentado fazer, assim, falo na real. Quando eu decidi, igual o João falou, e decidi não ocupar cargos executivos altos em organizações outras e voltar para a comunidade e fazer o corre acontecer, é pegar esse conhecimento que a gente tem, teórico, muitas vezes que a gente conseguiu na universidade, independente da forma que seja, e transformar em ferramenta. Então, pegar o conhecimento. Minha dissertação é isso, basicamente. Eu pego o Vale da Serra e falo, ó, vocês falam que o Vale da Serra não é organização? Toma aí para vocês. O único estudo sobre baile funk e administração que tem na América Latina. Toma aqui para vocês. Igual isso daí, que a festa é uma festa cabulosa. Mas é isso. Pegar essas ferramentas, pegar essa galera que está produzindo conhecimento e sistematizar. Então, vamos aqui. O que você já faz? Né? Como é que é isso? Como é que funciona? Qual ferramenta que você precisa para fazer a partir disso? Não mudar. Acho que a gente cai muito aí. O João trouxe essa questão também da formação, porque eles só querem dar a formação para a gente, né? Mas também não querem nos ensinar a trabalhar na prática com o que a gente tem, com as ferramentas e com o território onde a gente está presente. Muito, muito, muito massa, linda, maravilhoso. João, o papo é contigo, meu irmão. Compartilha com nós aí como que você percebe que essas tecnologias ancestrais da quebrada, enfim, que são inovadoras por si só, podem aí impactar positivamente, né, na mudança desse cenário, né, de como a circulação dessa grana não chega na maior parte dos empreendedores. É um trabalho assim quase que de pesca, né? Eu fico pensando assim, quando eu tenho uma história até mais familiar assim, tudo que
Minha mãe, ela trabalhou muitos anos na FEBEM, né? Na antiga Fundação para o Bem-Estar do Menor, depois aqui em Minas virou Ciame, São Paulo virou Fundação Casa, não sei no Nordeste que nome que teve, mas teve isso, né? Os governos adotaram outros nomes e reinventaram as instituições. Minha mãe trabalhou muito tempo na FEBEM, lembro uma época que a gente ficou morando até em Sabará, que ela foi fazer uma parte de intervenção lá, numa gestão que estava tendo lá e tudo. E eu lembro, assim, que era muito doido, porque minha mãe, ela trabalhava uma parte do dia na parte de gestão lá, de secretariado, aí uma outra parte do dia ela dava aula, tipo, de pintar pano de prato, bordar pano de prato, não sei o quê. E a gente, quando chegava em casa, velho, eu lembro, assim, que eu estudava e depois eu ia para o FEBEM, né? E ficava com minha mãe, assim. Minha mãe sempre escolheu trabalhar em lugares que ela pudesse levar os filhos, né? Então, tipo, e aí a gente foi e eu ficava muito lá. E aí eu lembro que, tipo, tinha uns momentos que aí tem a ver com sustentabilidade numa perspectiva menos financeira, mas mais de, vamos dizer assim, de convívio, de contato, de saúde mental, mas que também tem a ver com a financeira, que era muito um rolê que era o seguinte: minha mãe fazia tempero para vender, cara. E aí eu lembro que a gente chegava em casa, depois cansada e tal, ela estava super cansada e tudo, e eu lembro de um momento que era o momento da gente conversar, que era um momento que minha mãe, tipo assim, ligava o liquidificador, assim, e eu lembro do som do liquidificador, assim, é muito uma memória afetiva para mim, que era um momento que a gente podia conversar sobre tudo, sobre sexo, sobre coisa que estava rolando na rua, que aconteceu comigo, que rolou na escola e tudo. E ela ali, fazendo os temperos, ela colocava no saquinho e me dava, e eu fechava na vela, né? Tipo assim, depois de um tempo, a gente conseguiu uma graninha para comprar uma, sei lá. Na vela, cara. Mas eu lembro que a gente fechava os temperos e tal, tipo assim, as mulheres da minha família, tanto do lado da parte do meu pai quanto da minha mãe, tem esse rolê de empreender com cozinha e afins e tal. E aí eu lembro que tipo, fechava na vela e tal, e a gente vendia aqui na rua, né, onde eu moro até hoje e tal, e também ela vendia para as amigas dela e tal. E aí é muito disso, né? A tecnologia de fazer dinheiro, essas coisas assim, de como, né? Brinquei negócio de pescador, que é isso, né? Que ela trabalhava num lugar que era carteira assinada, dava aula, que provavelmente era um rolê meio de oficineira, né? Olhando para trás, hoje eu imagino que era assim, e ainda vendia. Então, assim, sempre tem esse lugar da gente tentar, né? Tipo uma rede de arrastão mesmo, de arrasto, né? Tipo, a gente tentar cercar o dinheiro para ele não sair, né, dos ciclos econômicos mais próximos da gente, né? Então, se você vende para um amigo uma coisa, isso, enfim. Então, assim, eu acho que para mim, qualquer aula ou mentoria que eu vou fazer na área de marketing com empreendedores, somente microempreendedores, galera pequena, assim, e tal, para mim, cara, eu vou, assim, eu sempre, eu acho que eu nunca sinto tanto frio na barriga quanto nesses momentos, porque é os momentos que a galera vai te dar uma aula, provavelmente, sabe? De nada que você viu em nenhum livro, nada que você viu em nenhum ambiente formal de educação, nada que você viu em nenhum blog ou numa revista especializada ou artigo, nada disso, porque a galera vai te mostrar, assim, na prática, coisa que você, às vezes, teve que ler não sei quantos artigos para você achar que você entendeu. A galera te mostra modelos muito práticos, né? Tem um caso de uma empreendedora que passou por um dos primeiros programas de favela, de Maria Elisa. Hoje ela tem até três unidades do salão dela. Uma delas continua dentro do morro, no Morro do Papagaio mesmo, né, lá no Morro do Papagaio. E a outra está mais na barragem ali. E ela está com uma outra unidade que ela está trabalhando no Barreiro. Mas, enfim, a Gilmara, cara, ela criou um sistema de fluxo de caixa. Acho que essa história a Dani vai gostar, porque é uns grandes desafios quando a gente vai explicar para o pessoal separar dinheiro pessoal de dinheiro do negócio, né? E ela criou uma lógica, cara, que ela tinha 2 caixinhas de sapato. E ela pegou um canetão e escreveu numa caixa Gilmar Elisa, e no outro ela escreveu Gilmar Elisa Spa, que ela criou uma lógica de spa e tal, que faz massagem, dia da noiva, um rolezinho e tal. E aí ela guardava o dinheiro do salão no salão, né, do Gilmar Spa, né? E o dinheiro dela era na outra caixinha. Cara, ela, quando ela pegava dinheiro do salão para pagar alguma conta da casa, isso ela contou para a gente, que ela fez por causa de uma aula de fluxo de caixa que a gente deu para ela, e ela entendeu que assim ia funcionar mais fácil para ela, ela conseguir visualizar as caixinhas e não visualizar só numa planilha e no papel. E aí ela fazia vale, cara. Ela pegava, sei lá, vamos supor que ela pegasse R$10 do spa, ela fazia um vale, de, tipo assim, empréstimo para a Gilmara, e colocava dentro da caixinha do spa e pegava o dinheiro para poder usar para alguma coisa. Então, assim, ela conseguia ter um controle ali, que ela não tinha muita perda e tal, de saber onde que o dinheiro estava indo e tudo. Então, assim,
essa lógica de tecnologias tem que desmistificar, né? Primeiro a gente entender isso, né? Que a palavra tecnologia, né? A etimologia dela mesma é isso, né? Estudo da técnica. Cara, a gente é considerado, eu acho também errado, eu critico muito isso, de tipo assim, com os únicos seres com raciocínio, intelecto na face da Terra, né? Eu duvido muito que tipo assim, às vezes meu cachorro aqui, eu fico vendo às vezes no documentário de animal, eu falo assim, cara, esse bicho é inteligente pra caralho, velho. A gente não é o único que tem intelecto. Mas, enfim. Então, assim, a gente é capaz de criar novas técnicas, novas formas de fazer, novas formas que não estão no livro, novas formas que o professor com doutorado, PhD, não sabe ensinar, o pensador, filósofo africano ou grego e tal também não soube também pensar naquela época, os egípcios ou da realidade ou o Wakanda da ficção também não pensou, sabe? Assim, acho que uma pessoa lá no meio da quebrada lá e tal, na favela, vai pensar uma técnica nova de fazer uma coisa. E é muito estar aberto para isso, sabe? Eu acho que a gente tem que tirar esse lugar eurocentrista de tecnologia e de conhecimento, sabe? E aí o conhecimento é só o formal que as pessoas que sentaram naquele banco ali constrói e que não a pessoa. Eu voltei agora com uma prática que, tipo assim, tá meio hobby, mas eu tô adorando, porque a gente está começando uns projetos mais na área de tecnologia com alguns parceiros lá no Favela, que eu voltei a soldar, voltei a fazer serralheria, comprei um motor velho de uma moto lá e tô desmontando ele para poder fazer um esquema lá que eu tô fazendo de um gerador. Então, assim, é isso, sabe, cara? A gente tem que voltar a aprender coisa constantemente, porque, querendo ou não, a gente, né, acho que nós estamos falando com 3 pessoas que estão aqui nessa sala aqui, tiveram acesso à educação formal, a gente, querendo ou não, vai distanciando. É impossível não distanciar, sabe? Assim, porque a gente começa a ficar muito, muito tecnológico, entendeu? Assim, no sentido, fazendo ironia com quem a gente vê. E é voltar para essa lógica disso, né, velho? Quando você fala do empreendedorismo ancestral, que você citou várias vezes aqui na nossa fala, a Dani também falou algumas coisas aí, a gente está falando, cara, você imagina, o branco europeu que chegou aqui na época, ele não sabia fazer porra nenhuma. Nada. Entendeu? Até hoje não sabe. Quem ferrava o cavalo para ele andar era um preto. Quem colhia a comida que ele comia era um preto. Quem cozinhava a comida que ele comia era um preto. Quando, né, teve a abolição, mano, essa galera precisava de alguém para fazer isso, entendeu? E aí começa a surgir várias profissões, vários pequenos empreendimentos e várias coisas. Tem muita raiz nisso, sabe? As pessoas que dominavam fazer o ofício, entendeu? A força de trabalho do rolê, sabe? E é isso, entendeu? A gente inventa tecnologia desde sempre. Entendeu? Total. Perfeito, João. Ótima ideia, meu irmão. Pois é, né? Recentemente, né, no último mês, passou-se aí, né, mais um ano de luta, 133 anos da abolição. E falar sobre sustentabilidade, superação da precarização, como fazer a grana circular de forma mais equitativa entre os nossos territórios e as nossas comunidades. Se nós estamos falando disso até hoje, é reflexo dessa abolição inconclusa, né? Você colocou aspas aí, João? Concordo, essa abolição foi infundada e inconclusa, porque hoje nós estamos reivindicando direitos básicos, né? Isso que a gente está falando aqui, o tema da foi de corpos, né? Abolição de corpos, mas não de cidadania, né? Tipo, a gente não teve direito. Sim. Então, seguimos em luta, né? E falar de mercado, né, sobretudo mercado africano, né, de maneira metafórica, pensando, né, e antes desse processo, como hoje a gente pode se reimaginar, né, e tem uma fala sua, João, que eu acho bem interessante, que você fala a respeito, né, de que a galera periférica, né, não deve, como essa a fala, que a galera periférica deve compartilhar. Não é isso que você dá uma ideia assim? E eu boto muita fé, cara. Falhou? Opa, vamos lá. Voltou? Tá. Voltou, normal agora. Vai lá, repete. Beleza. Não, tem uma fala sua que eu acho bem interessante, né? Que está no seu release, nos seus contextos, que você fala que as pessoas pretas não devem mudar o mercado, mas sim tomar o mercado, né? E é por aí mesmo, cara. Porque é a partir desse pensamento tem que ocupar, velho. Tem que criar outro, assim, igual eu acho, por exemplo, eu acho que a gente tem que muito pensar, cara, vai ser muito difícil, e aí é pensando racional mesmo, vai ser muito difícil a gente criar um outro mundo.
sabe? Um outro mundo onde que seja só a gente que vai liderar e afins. E aí eu acho que, tipo assim, muitas lutas estratégicas, né, que já estão sendo feitas, mas eu acho que aí cada vez tem que ter mais gente com novos pensamentos, novas formas, novos estudos, porque, sei lá, né, hoje a gente tem, sei lá, 10%, né, de população trilhardária, sei lá, dinheiro grande aí no mundo aí e tal. Aí você imagina, e o mundo tá fudido desse jeito, tá ligado? Fudido economicamente, ambientalmente, não sei o quê. Aí, olha para você ver, imagina se hoje a gente fosse querer ter mais 10% de povos africanos, né, de pessoas representando a gente, e ainda mais 10% de povos também que vão puxar para a questão dos povos originários, tipo, né, os indígenas e afins e tudo. De repente, a gente vai ter 30% da população. E aí, sim, velho, vai virar uma guerra, entendeu? Aí a gente vai ter, tipo assim, imagina que 3 castas brigando por um mundo, e quem está aqui na base da pirâmide, seja na base da pirâmide preta, na base da pirâmide indígena ou na base da pirâmide branca, vai se fuder. Por mais que os brancos tenham mais privilégio que a gente, mesmo os brancos pobres, né? A gente sabe disso, né? Sim. Quem tem esse cabelo aqui já sofreu demais, né? Principalmente as meninas, com esses filhos da puta, tipo, puxando cabelo, colando chiclete, fazendo tudo, e a gente também, os meninos com autoestima fodida e não sei o quê. A gente já sabe dessa história, não é a pauta disso. Acredito que vão ter outras na Maban. Eu vou assistir esse outro debate, não vou entrar nele aqui. Mas é muito disso. Então, assim, eu entendo que o negócio, cara, é tipo assim, é ser tipo catapultar mesmo as coisas que a gente tem para poder brigar por esses lugares lá em cima e tipo assim, e construir espaços que você vai valorizar mais a presença dessas pessoas, até na sua força, né, de operação, de colaboradores, de coisas assim, sabe? Porque, cara, eu sou capaz de pensar, é triste pensar isso, mas eu acho que, tipo, se a gente né, esse desgoverno que a gente está vivendo agora no momento, né, achei que eu não ia precisar falar disso nessa... É inevitável, né, João? É sempre preciso ressaltar isso. Enfim, e nesse desgoverno que a gente está vivendo, eu fico com medo, às vezes, da gente pressionar esses filhos da puta por causa de imposto, sabe? Tipo assim, para taxar grandes fortunas. E esses caras, tipo assim, colocar no Excel e achar que é mais barato, tipo, criar forças paralelas de segurança para proteger a fortuna deles, para matar mais ainda a gente, do que distribuir imposto, sabe? Eu acho que, tipo assim, a gente tem que ser muito estratégico, porque senão, cara, a gente vai ser uma população majoritária de número de Marte, porque, tipo assim, esses filhos da puta, você vê como é que tá fácil agora comprar uma arma, velho. Tipo assim, eu tava lendo umas paradas na internet aí, e aí tem 2 portes de arma hoje, eu não sei se vocês fragam isso, mas, tipo assim, tem um que é da Polícia Federal, que demora mais tempo, que é tipo uns 6 meses, e aí esse, tipo assim, é mais controlado, ainda bem que tem alguém com sanidade, por exemplo, o cara andar com a arma da casa dele até o clube do tiro, ele pode pegar uma liberação por mês, e a Polícia Federal dá. Agora, tem uma outra, do capitão, né, do Exército, que, meu filho, é um título de posse de caçador e colecionador. Aí você pode ter quantas armas você quiser, você pode circular com quantas armas você quiser, porque, teoricamente, você é um colecionador, você é um caçador, que são, tipo, são objetos de arte quase, tá ligado? Tipo assim, sim. Inspiração aos reis aí do imperialismo, né? Os norte-americanos, a dinâmica é essa, a popularização. Isso vem aí dessas relações, enfim. Mas, como você disse, vamos deixar para aprofundar nesse outro debate da Maban, porque essa pauta aí dá pano para manga. Pois é, cara. E falando de desgoverno, né? Nós estamos aí há 1 ano e meio enfrentando uma crise sanitária sem precedentes no século XXI. Nossa primeira grande pandemia. Espero que seja a primeira e última. E as mudanças nas dinâmicas cotidianas, né, também trouxeram impactos nos negócios, né? Provavelmente os negócios que vocês lideram foram impactados e outros que vocês se relacionam ou são parceiros. E aí eu gostaria de ouvir de vocês que vocês elencassem para nós aí, para mim, para a galera que está acompanhando a Maban aí nas redes, os dois aspectos, um ponto de um principal desafio e de uma principal oportunidade também, porque a gente sabe que crises, de fato, são momentos tensos, mas elas também propiciam oportunidades nos processos de readaptação e reorganização, e quem tem
mais know-how, mais recurso, e aí recurso não necessariamente estou falando de dinheiro, mas nós sabemos que quem tem mais expertise sai na frente. E aí, como vocês estão nesse corre aí há 1000 anos, eu queria saber qual foi o principal desafio que vocês enfrentaram em 1 ano e meio, né? Vai ser difícil vocês elencarem, eu acredito, mas por conta, né, do nosso tempo, acho que um desafio e uma oportunidade que vocês viram e desenvolveram alguma ação, alguma coisa. E, Dani, compartilha aí qual foi o principal desafio do ponto de vista de um negócio de impacto social, né, que você está em vários também, né, à frente, e uma oportunidade também, assim, o que você viu de possibilidade e que alavancou e deu certo, e é nessa linha, minha irmã. Vamos lá. Desafio, desemprego. Nossa, eu comecei a pandemia trabalhando, né? No Todo Black, aí sim, o desemprego bateu na porta. Nós tivemos que demitir, inclusive eu como gestora de RH. E aí voltava para a comunidade de desemprego. Então, desemprego, assim, sem dúvidas, foi o maior desafio nessa pandemia, porque o desemprego gerou diminuição da renda, fome, a falta de acesso a outras coisas, mais crianças na rua, mais pessoas em situação de vício, outras coisas mais. O desemprego acarretou outras coisas. E também oportunidade de mostrar para a burguesia ou para a elite que, independente do cenário, a gente pega e faz. E que a gente tem essa capacidade, né, que sempre tivemos, mas que ficou muito mais em voga agora, de pegar e fazer sem necessariamente que eles estejam na frente, saca? Tinha oportunidade de estar em alguns projetos nessa pandemia, aos quais essa galera não quis muito assumir, saca? Coloca os seus corpinhos pretos aí para combater o Covid e a gente vai dar a grana, saca? E aí, quando eles passaram a grana, a gente tocou. Então, foi muito bom para que essa galera entendesse que a gente também consegue fazer sem esse autocontrole deles, né? O controle exacerbado sobre a grana, e que a gente consegue entregar, assim, resultados muito bons, quiçá melhores, quando as organizações nos deixam mais livres para executar os projetos. Boto muita fé. João, e aí? Qual foi o principal desafio e a principal oportunidade aí nesse 1 ano e meio, né, de luta aí nessa pandemia que vocês encontraram aí pelo caminho, meu irmão? Eu acho que isso que a Dani falou, acho que essas mudanças todas, né, que a gente teve que fazer de relações, a gente teve, como é que fala? Cara, a gente foi muito feliz, assim, né? É triste falar isso na pandemia, mas a gente foi muito feliz que, por exemplo, a gente estava num processo de meio de querer fazer digitalização de algumas coisas e tal, antes da pandemia, isso no final de 2019, e aí foi uma coisa que a gente falou assim, vamos deixar para a gente continuar essa conversa em 2020 e tal, parece que foi até planejado e tudo, e a gente estava com projetos sem previsão de projetos no início do primeiro trimestre. Então, assim, a gente teve um tempinho, diferente de outras empresas, de outras organizações, para se planejar, e a gente tinha tirado 6 meses para poder focar no planejamento institucional. Então, assim, a gente tinha uma reserva financeira para poder manter a operação, sem precisar fazer tanto corre e tal. Então, assim, foi bom porque a gente conseguiu fazer algumas remodelagens de equipe que a gente precisava fazer, né? Dispensar algumas pessoas, trazer outras e tudo nesse meio desse período. Mas as pessoas que estavam com a gente está até hoje conseguindo manter, né? Todas elas, né? E assim, quando tem aí o aumento da onda roxa, todo mundo home office, libera, a gente volta com todos os cuidados, né? A gente está com uma casa bem grande ali no Floresta agora, que a gente pegou uma casa só para a gente lá. Então, assim, Favela, por exemplo, a gente teve um crescimento de quase 500% de RH no início da pandemia, que foi onde a gente começou a fazer muitas contratações por causa de um projeto que a gente tem no interior. E a gente também começou a aumentar a equipe para elaboração de projetos, para a parte também de captação e tudo. E aí, o que acontece? Assim, para a gente, o desafio maior foi que
foi muito da perspectiva de aprender o trabalho remoto, né? Porque a gente, tipo assim, as salas lá tem muitos quadros, muita coisa, assim, para a gente anotar, para a gente fazer coisa. Então, assim, a gente próprio, né, teve um desafio aí na gestão dos processos, na parte de transformação digital, vamos dizer assim, né? De aprender a fazer coisas online e conseguir o mesmo resultado e afins que a gente esperava, pelo menos, os mesmos resultados que eram possíveis, né? Dentro da perspectiva da gente estar em home office e tudo. E a gente também, acho que uma coisa também que foi muito foda para a gente também foi a questão de, tipo, de lidar com o pânico geral mesmo, sabe? Assim, dos próprios empreendedores, assim, em relação assim, de não estar conseguindo vender, de não estar conseguindo crescer, e a gente meio sem resposta, sabe? Aí eu acho que teve uma oportunidade da gente, né, tá já digitalizando os processos, e quando a gente conseguiu levar grande parte dos nossos conteúdos para o online e conseguir ofertando para os pessoais, né, para o pessoal acesso a mentorias e a outras formações e afins, e a gente conseguiu fechar algumas parcerias, que aí foi mais na área, tipo, a gente começou a fornecer um cartão de alimentação também para os empreendedores da nossa base, para poder dar um auxílio para eles aí, para poder conseguir, né, custear pelo menos o básico deles aí, dos lares, né, e não dos negócios e tudo. Então, assim, a gente tirou um pouco o foco no negócio, focou mais no empreendedor. Então, teve uma mudança disso, assim. Mas, cara, tá muito zoado, assim, né, esse período da pandemia, assim. Eu acho que, assim, tá... Ah, cara, nem assim, tá até difícil, assim, porque é muita oscilação, né? Eu tava vendo hoje de manhã no Instagram e tudo que o Butantan vai parar de poder fabricar as vacinas porque tá sem insumo, entendeu? O insumo é chinês, aí tem essa treta toda que o desgoverno aí arrumou com a China aí e tal, enfim. Opa, estou com o microfone desligado. Uma péssima gestão, né? Não, eu só estava concordando com o que você disse. Isso é sinal de uma péssima gestão. N fatores, né? Dentre eles a má gestão e o pouco interesse, né? E as pessoas no Brasil seguem morrendo de uma doença que já tem cura, né? Então, é absurdo, né, cara? E nesse aspecto, né, as organizações de impacto social e projetos como os que vocês constroem supriram e seguem suprindo grande parte do que deveria ser prática do poder público, né? As políticas públicas nos territórios periféricos e vulnerabilizados, diria em todas as áreas, são sucateadas, né? E eu acredito muito no potencial transformador das organizações do terceiro setor, independente do modelo dessas organizações. Entretanto, é triste saber que a maioria também dessas organizações surgem por uma incompetência, pelo processo de desigualdade que tem manutenção a partir, né, da política e tudo mais. Mas que bom que vocês existem, né, gente? E milhares de outros e outras pessoas com esse compromisso aí de enfrentar e reduzir as desigualdades e, sobretudo, compreendendo que essas ações nos microterritórios reverberam por todo o continente latino-americano, né? Entendendo que nós não estamos vivendo uma ilha isolada, e cada vez mais trazer essa visão globalizada, sem perder a essência, né? O João e Dani, vocês trouxeram isso no início da nossa conversa, sem perder a essência e essa conexão com os territórios, porque a gente vai ficando mais tecnologizado, né? Vou criar aqui um neologismo, tecnologizado a partir do acesso a determinados conhecimentos formais, né? Baseados no eurocentrismo, inclusive, que é isso, a gente vai lá, pega aquele negócio, depois traduz, decodifica e volta, né? Mais ou menos essa rota, e bom que a gente volta e não sai mais, cara. Bem massa vocês trazerem isso, e que tem uma conexão, né, de missão também, como vocês aliam, né, eu percebo, vocês nessa eu vou até me incluir também, né, eu não estou aqui, não sou protagonista desse processo, mas como a gente acaba, assim como também o Maban Festival, né, os organizadores, aí o Bami, o Marlon, como a gente acaba indexando também uma missão, um propósito de vida, né, a esse trampo, que é um corre super, né, exigente, é um corre que quem vê só o close nas redes sociais não faz ideia de quantas noites sem dormir, de quantas renúncias, né, vocês fizeram e seguem fazendo
para que esse negócio siga crescendo de forma sustentável e trazendo impacto aí para os territórios e melhorando, né, na medida do possível, a vida das pessoas, mas não por entregar algo pronto, mas por oferecer processos onde as pessoas possam se qualificar e se instrumentalizar e ser autônomas para serem, né, líderes aí do seu próprio destino. É muito lindo isso, eu fico emocionado assim, de ver que são ações como essas que me fazem seguir acreditando ainda, viu, no ser humano. Só momento de desabafo do mediador aqui do Fórum de Ideias. Pessoal, Adoro. é importante, é isso. Nós estamos conectados aqui, né? O João falou de memórias afetivas, contando a experiência aí, né? Lembrando aí com a mãe dele. E é um pouco disso também que nos conecta, né? Pensando como as dinâmicas, né? A partir dessa metáfora aí que estamos trazendo, de refletir sobre as dinâmicas do mercado africano e como isso foi destruído, né? E como isso foi monopolizado por uma perspectiva única, né, de lucro, de superexploração, de não consideração e valorização dos saberes tradicionais no sentido dos saberes que surgiram ali pela sobrevivência e que se tornaram grandes tecnologias, que aí, como o João também citou, e a Dani também, vem uma startup qualquer aí e hackeia e segue o baile, e está tudo ok, e ganha milhões em cima disso, né? Então, é um pouco nessa perspectiva. E agora, pessoal, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Dizer que eu curti demais ouvir vocês, aprender. Tenho certeza que a galera que está aqui também nos assistindo, né, nesse 12 de junho aqui, também tenho certeza que agregou bastante. E eu tenho uma questãozinha última para vocês, que não poderia faltar, né? O tema do nosso Fórum de Ideias é como tornar o mercado mais africano, inclusive a partir de negócios de impacto. E aí eu queria saber de vocês dois, pessoal, como tornar o mercado mais africano e inclusive a partir de negócios de impacto. Quem quer começar? Vai lá, Dani. Quem quer começar? Vai lá, Dani. Pressão total. Eu estou Adoro. super democrático hoje, gente. Muito! Eu estou a democracia em pessoa. Então, eu sempre tenciono que a gente pensar a diáspora, né? Porque nós somos negros e de África, afro-brasileiros, né? A gente não está na África. E também descolonizar o nosso saber, lembrando que nem todas as pessoas que estão na periferia, ao contrário, a maioria delas ainda estão distantes desse conhecimento teórico de africanidade em África, essas coisas, mas trazer, sim. Então, vamos colocar o pé no chão aqui e pensar como que a gente pode pensar esse território a partir das nossas vivências, né, do consciente e do consciente a partir da África, a partir das nossas vivências como pessoas pretas nesse continente, assim. Pensar esses negócios, para mim, é pensar sobre uma troca. E aí, quando falo troca, eu estou falando de horizontalidade. Eu sempre trago, quem trabalha comigo sabe que eu gosto muito de pegar as hierarquias, falar que elas, demonstrar e mostrar quem são as pessoas que estão ocupando cada cargo, mas também determinar que todas são importantes por igual na organização, independente do cargo que ela ocupa, né? Porque se a pessoa que está ali fazendo aquele serviço de limpeza é exemplar, porque se não limpar eu não trabalho, do mesmo jeito que eu executando uma tarefa administrativa também, se acontecer algo, essa pessoa também não recebe, né? Essas coisas que acontecem. Mas pensar nessa troca de experiência, nessa troca de vivência, então como que a gente pode pensar uma outra moeda de troca que não seja somente essa moeda do capital, do papel e tal. Então a gente vê outras moedas de favela, outras moedas pelo mundo surgindo, mas pensando nessa moeda que a gente pode pensar através da oralidade. Eu troco muito saber com todas as pessoas, inclusive o que a gente está fazendo aqui, né? É trocar tecnologia e estratégia a partir da oralidade e pensar como que a gente pode trazer a oralidade para os nossos negócios, esses outros saberes, para que eles tenham real impacto na nossa quebrada. Então, como trocar experiência, como trocar vivência e trocar trabalho.
pensando em uma dinâmica de mercado negro africano. É isso. Perfeita, melhor impossível. E você, João, conta pra gente. Cara, eu acho que é muito disso, assim, né? Acho que tem um rolê também de a gente, né, quando a Dani falou isso aí, da questão da gente também entender, né, os momentos de cada um, que às vezes, né, dentro das periferias e dentro dos grupos e tal, nem todo mundo está no mesmo momento e tal. E aí eu acho que uma coisa legal também é da gente parar de olhar para essas coisas, às vezes, que estão no mercado, como se fossem coisas distantes da gente, no sentido de não conseguir se ver ali muito mais do potencial, né, da capacidade de nós, como indivíduos, temos de construir coisas semelhantes como aquelas, mas talvez de entender que aquilo só existe porque uma ancestralidade nossa permitiu que aquilo existisse, sabe? De tecnologias, de conhecimentos e afins e tudo, né? Hoje, cada vez mais, você tem aí muitas informações de navegações que os gregos fizeram e foram até a África, entendeu? Os próprios romanos foram à África durante muito tempo. Os povos, né, das civilizações que a gente estuda mais na história também navegaram em algum momento, né? Muito antes, né? Que a gente fala muito das navegações a partir do momento que os portugueses, né, foram grandes pioneiros aí nas navegações e afins, navegações dos descobrimentos e afins, mas assim, antes o pessoal já trocava, sabe? Assim, e eu acho que eu lembro que o Du vai gostar disso por ser comunicólogo também e tal, que eu lembro assim que a gente estudava em comunicação, estuda muito a prensa de Gutenberg, né? Se fala muito dela e tudo e tal. E aí eu lembro com a oportunidade que eu tive nesses corres, né, que eu falo que tive, né, um acesso aí de poder isso. Uma vez que eu estava quando eu estava fazendo ainda, estava em Portugal ainda e tal, e a Tati estava na Holanda, a gente teve a oportunidade de ir em Paris e foi falar assim, cara, meu sonho é conhecer o Museu do Louvre, porque tipo, muita coisa que está lá, se eu for lá no território, lá eu nunca vou ver, então só está aqui e tal. E aí eu lembro que eu fui na sessão dos Sumérios, cara. E aí, muito doido, porque tinha um rolê, tô tentando achar alguma coisa para simular aqui. Tinha um rolê de uns bastãozinhos, assim, feitos de pedra, que os sumérios faziam, que eles entalhavam, por exemplo, sei lá, eu era, né, não sei se o nome que eles usavam é esse, porque os egípcios eram escriba, né? Eu ia lá, o do pente falou comigo isso, ó, eu quero que você avise todo mundo que agora é proibido andar de chapéu. A do Pente lá, o segundo, né, o imperador, sei lá o que era da época do Pente, a partir da data tal e tudo, não está proibido usar chapéu. Cara, eles faziam vários bastõezinhos desse iguais, só esculpindo, e passava na tinta e ia imprimindo, cara, nisso papeizinhos para distribuir. Isso sumérios, cara. E a gente fala da prensa de Gutenberg, por exemplo, como se fosse uma coisa que, tipo assim, for, né, a grande mudança, o grande rolê de se criar, né, a questão da linguagem impressa que a gente popularizou e afins, e os livros começarem a partir daí, sabe? Então, assim, acho que tem umas coisas nisso que mostram como que a gente precisa ter um olhar muito especial sobre realmente de onde que vem essas coisas que a gente usa hoje, sabe? Sim, E aí isso tem tudo a ver com a África, né? Total, total, irmão. Nossa, que lindo! Depois eu vou pesquisar sobre essa tecnologia dos sumérios aí, de fato, porque né, lá na comunicação, enfim, a gente parte aí do Gutenberg e tudo mais aí. E é sobre isso, né, João e Dani? É sobre esse processo de estarmos atentos a como descolonizar o olhar, a escuta e as nossas práticas, né, a todo momento. Eu boto muita fé que esse é um caminho que não tem ponto de chegada, porque nós estamos falando aí de muitos séculos de dominação que, infelizmente, segue em curso. Entretanto, a contraofensiva está aí, já existe, né? E que bom que nós fazemos parte dela. E uma contraofensiva propositiva, uma contraofensiva pautada na vida, né, em ressignificar os modos de vida de forma saudável, de redistribuir, de criar acessibilidade, né? E que bom que a gente não utiliza as mesmas armas, porque lendo qualquer livro de história,
com uma análise rápida, crítica, a gente percebe que o que se causou em todo esse processo, desde os processos de invasão, né, do continente africano, latino-americano, asiático, Oriente Médio, só destruição. Essa galera não construiu nada. Essa galera não construiu nada. E falo isso com muita tranquilidade, que não construiu nada, senão dor, superexploração, escárnio, violência, enfim. E nós estamos aqui nesse momento de muita alegria, né, provocando aí essas trocas, aí, rememorando nossos mais velhos, que é isso, antes da escrita, oralidade foi a primeira forma aí de como, né, a galera mantinha, né, suas tecnologias e repassava isso para as futuras gerações. Hoje temos vários outros suportes, mas nenhum substitui, de fato, isso que a gente está fazendo aqui. E que bom, agradeço demais a disponibilidade de vocês nesse tempo tão tenso que estamos vivendo, né? O tempo cada vez mais vale muito, e nós, do Maban Festival, somos muito gratos por vocês terem topado participar do nosso Fórum de Ideias e trazer muito da experiência de vocês, que, de fato, são experiências inovadoras, que causam impacto positivo, de fato, não é só propaganda e post em rede social. E quem está assistindo aqui, viu, gente? Ó, eu aprovo, todo mundo aprova, é real, conheçam o trampo do João, da Dani, do próprio Maban, Instituto Alforreado Matias. Conheçam também, aproveitando, fazendo aqui o meu merchan, Movimentação Juventude Negra Política, eu sou co-criador, e fortaleçam negócios de impacto social, projetos e organizações que têm esse propósito para além do ganho financeiro, né? Que, na verdade, alinha isso à transformação do mundo. Então, agradeço demais a presença de vocês mais uma vez, foi um prazer. E deixando o papo aqui para a galera que essa semana rolou o Maban Festival, várias oficinas, Feirafro, várias atividades, formações, inclusive o João e a Dani essa semana deram uma oficina massa para a galera no Maban, no início da semana. E hoje, gente, lembrando, para quem não está ligado, então pega esse tá ligado, que hoje é dia dos namorados, até rimou. Namorados, pois é. E encerrando aqui, então, deixa o convite, chama seu dengo, seu crush, sua crush, para dar uns amassos, curtindo as intervenções musicais do Maban Festival, que foram gravadas na região do Barreiro por diversos artistas, entre eles Tamara Franklin, Maurício Tizumba, performance de Itza, uma grande performer e artista daqui do Barreiro também. Então, assistam agora às 16 horas, vai ser transmitido nas redes da Maban. Um festival que foi gravado, as apresentações foram gravadas em cenários lindos do Barreiro. Para quem ainda não conhece, o Barreiro aí, que é contemplado, né, pelo Parque Nacional do Rola Moça e várias paisagens montanhosas. Peguem a visão que vocês vão curtir demais e estamos juntos. Foi um prazer, mais uma vez, estar aí nesses 5 anos do Maban Festival, como mediador desse Fórum de Ideias, como mestre de cerimônia. Pois estou saindo correndo aqui agora e indo para lá. Então, fiquem aí, pessoal, com a programação, fechamento, as intervenções musicais do Maban Festival. E vamos seguindo, rumo aí a esse novo futuro, a essa nova forma de viver, que, se não for a partir de nós, ninguém vai desembolar, não. Então, um grande beijo, boa tarde a todos e continua sintonizado aí. Beijão. Beijo, abraço, valeu. Abraço. Só força. Tchau, só força.